Palavras diárias de Deus. Deus vem à Terra não para aperfeiçoar sua humanidade normal. Ele não vem para realizar a obra da humanidade normal, mas somente realizar a obra da divindade dentro da humanidade normal. O que Deus considera a humanidade normal não é o que o homem imagina. O homem define humanidade normal como ter uma esposa ou um esposo, filhos e filhas. Essas são as provas de que alguém é uma pessoa normal. Mas Deus não vê desse jeito. Ele vê a humanidade normal como ter os pensamentos e as vidas humanas normais e nascer de pessoas normais. Mas sua normalidade não inclui ter uma esposa ou um esposo e filhos, como o homem entende a normalidade. Isto é, para o homem, a humanidade normal de que Deus fala é o que o homem consideraria a falta de humanidade, quase sem sentimento e aparentemente desprovida de necessidades carnais. Assim como Jesus, que tinha apenas o exterior de uma pessoa normal e tomou a aparência de uma pessoa normal, mas na essência não possuía completamente o que uma pessoa normal possui. Desse modo, pode-se ver que a substância do Deus encarnado não abrange a totalidade da humanidade normal, mas apenas uma porção das coisas que as pessoas devem ter, para manter as regras da vida humana normal e o intelecto humano normal. Mas essas coisas não têm relação alguma com o que o homem considera a humanidade normal. Elas são o que o Deus encarnado devia ter. Algumas pessoas dizem, contudo, que somente pode-se dizer que o Deus encarnado possui uma humanidade normal se ele tem uma esposa, filhos e filhas, uma família. Sem essas coisas, dizem elas, ele não é considerado uma pessoa normal. Eu lhe pergunto então, Deus tem uma esposa? É possível para Deus ter um marido? Deus pode ter filhos? Essas coisas não são falácias? Entretanto, o Deus encarnado não pode brotar de rachaduras nas rochas ou cair do céu. Ele só pode nascer em uma família humana normal. É por isso que ele tem pais e irmãs. Essas são as coisas que a humanidade normal do Deus encarnado deve ter. Foi esse o caso de Jesus. Ele teve um pai e uma mãe, irmãs e irmãos. Isso tudo era normal. Mas se ele tivesse uma esposa, filhos e filhas, então sua humanidade normal não teria sido a que Deus queria no Deus encarnado. Assim sendo, ele não seria capaz de representar a divindade em sua obra. Foi porque ele não teve esposa ou filhos, mas nasceu de pessoas normais dentro de uma família normal, que ele foi capaz de realizar a obra da divindade. Para esclarecer, o que Deus considera uma pessoa normal é aquela que nasceu dentro de uma família normal. Somente tal pessoa é qualificada para realizar a obra divina. Se, por outro lado, a pessoa tivesse uma esposa, filhos ou um marido, essa pessoa não seria capaz de realizar a obra divina, porque possuiria apenas a humanidade normal que os humanos exigem, mas não a humanidade normal exigida por Deus. Os pensamentos de Deus e os entendimentos das pessoas são com frequência enormemente diferentes e a quilômetros de distância uns dos outros. Muito dessa etapa da obra de Deus vai contra e difere grandemente das noções das pessoas. Pode-se dizer que esta etapa da obra de Deus é toda feita pelas mãos da divindade, com a humanidade desempenhando um papel coadjuvante. Porque Deus vem à Terra para Ele mesmo desempenhar sua obra, em vez de permitir que o homem a faça. Ele se encarna em uma pessoa normal, incompleta, para realizar sua obra. Ele usa essa encarnação para presentear a humanidade com uma nova era, para contar à humanidade o próximo passo de sua obra. Assim,
Eles podem praticar de acordo com os caminhos descritos por sua palavra. Com isso, Deus conclui sua obra na carne. Ele necessita deixar a humanidade não mais residindo na carne da humanidade normal, mas ao contrário, afastando-se do homem para realizar outra parte de sua obra. Ele usa, então, homens segundo o seu coração para continuarem sua obra na terra no meio deste grupo de pessoas, mas na humanidade.